Perfeito, historiador Igor Andrade, falando dessa importância, né, da visita do coração aqui para o Brasil. E continuando nesse assunto, a gente recebe, está aqui do meu lado, o Alexandre de Castro. Ele é perito médico legista no Instituto Médico Legal daqui do Distrito Federal, para explicar mais sobre a conservação desse órgão, desse coração. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Larissa. Então, para começar, uma pergunta que não quer calar, né? Como um coração ainda não se decompôs depois de tanto tempo? Explica pra gente. Essa é uma pergunta que ela pode ser respondida na ciência, né? Na ciência a gente tem algumas técnicas que a gente considera, são técnicas de conservação de órgãos. Entre elas, nós temos a que a gente utiliza, o formol, que é o caso do coração do imperador. O formol nada mais é que uma solução no qual tem, né, algumas moléculas com algumas propriedades, essas propriedades fixadoras e propriedades de conservação de órgãos, né? Para que isso aconteça, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, a gente tem que colocar o órgão dentro de um recipiente hermeticamente fechado, tem que ser devidamente limpo antes mesmo da imersão nesse formol. O formol ele tem ali algumas concentrações de 5% a 20%, dependendo aí do tipo de órgão que a gente vai querer conservar. Né? Por exemplo, um cérebro, a gente utiliza uma concentração um pouco maior. Vou te explicar de forma mais simples, né? Quando o indivíduo morre, né, ele para de respirar. Pelo menos isso é o que a gente espera, né? Então, quando ele para de respirar, ele para de mandar oxigênio para dentro da célula. É interessante a gente falar também que a morte, a gente tem vários tipos de morte. Você tem uma morte aparente, morte encefálica e também tem a morte celular, que é aí que interessa para nós. Quando ocorre a morte celular, é justamente pela falta de oxigênio dentro dessa célula. A gente entra num processo de putrefação. Esse processo se inicia quando a gente chama de autólise. Seria, teoricamente, assim, uma autodestruição da célula. O formol ele tem a capacidade de entrar nesta fase de destruição celular, inibir essa fase. Ou seja, quando você cessa essa fase, os demais estágios de putrefação não existem. Então, o órgão ele é conservado exatamente naquela fase que se encontra. Quanto mais cedo você põe esse órgão, por exemplo, eu morri agora. Se você pegar o meu órgão, o meu corpo e colocar no formol, eu vou parar o processo. Se eu demoro 2, 3 dias, 4 dias, eu vou parar num processo mais avançado de destruição. Então, formol, sim, de forma genérica, é uma técnica utilizada, né, há vários anos. A gente vê aí que o próprio coração do imperador, através do formol, ele se conservou com quase 200 anos. Sim, né? Sem dúvida. E existiram algumas técnicas antes de conservação. A gente não sabe exatamente se a primeira forma, que foi a primeira técnica, foi o formol no coração, mas a gente sabe que hoje é utilizado sim o formol para conservação do coração do imperador. Era isso que eu te perguntar, né? Porque sobre a conservação em si, o que mudou de 187 anos para cá? A substância ainda é a mesma? No caso do formol, sim. Né? A substância, ou a essência, é o formol. O que modificou no caso do formol é a concentração, é a forma de armazenagem, são alguns detalhes que, no caso do formol, foi mudado. Mas a gente tem outras técnicas. Se a gente olhar lá para trás, a múmia. A múmia é uma forma de conservação. Sim. Nós temos o formol em si, Larissa, ele é um produto cancerígeno, né, pelo incrível que pareça. Ele é um produto tóxico, tanto inalatório quanto em contato, e pode levar até mesmo quem está manipulando à morte.
Tanto é que a gente, quando trabalha com formol, a gente tem que usar o EPI, né? Aqueles óculos, Sim, máscara. É muito forte. Muito forte. Então, assim, várias técnicas têm sido desenvolvidas para substituir o formol. Entre elas, por exemplo, a glicerina. Em vez da gente utilizar o formol, a gente resseca o órgão e depois, de uma maneira bem genérica, né? Aí a gente meio que hidrata com a glicerina. E esse órgão também ele passa a ser conservado da forma que a gente quer. Muito interessante, tanto que já tem comentário aqui dos nossos internautas. Vamos ver aqui, ó, Maria Eugênia. Por que o coração, no caso, né, o coração do imperador, está tão grande? A gente viu algumas fotografias que ele está ali numa espécie de, como se fosse um vaso ali, né? Tem um vidro, então dá pra gente... recipiente, né? Vamos colocar dessa forma. Então temos duas dúvidas, né? A Maria Eugênia está perguntando por que está tão grande, e o nosso querido Cris perguntou ali por que ele tem que estar no escuro. O formol, ele tem algumas propriedades, tanto é que a manutenção desse coração depende de como ele vamos colocar assim, guardado. Se fica na luz, o formol ele perde algumas propriedades, entre elas a de fixação e conservação. É por isso que ele fica num ambiente escuro. Por que ele fica maior, né? Vamos colocar assim. O formol ele tira algumas características do órgão que a gente está falando. Por exemplo, ele fica mais escuro, porque não tem circulação, não tem oxigenação desse órgão. Então, ele fica num aspecto mais assim, cinzentado, esverdeado. Ele fica maior porque ele meio que incha, ele é hidratado pelo formol. E a gente tem que ver que o recipiente também, o formol ele é um líquido, então você tem a refração da luz, que dá uma sensação que aquele órgão está muito aumentado. Que expandiu Expandiu. mesmo, E, né? na verdade, ele aumenta sim, mas não daquele tamanho. Eu acho que ali mais tem um golpe de luz em cima ali, viu? Perfeito. Muito obrigada, Alexandre de Castro, perito médico legista do IML aqui do Distrito Federal. Obrigada demais. Eu que agradeço. Pelas explicações. Até uma próxima. Até mais.